Dona Paulina, para além das hortas que já falámos, havia muitos recursos que a natureza dava e que estavam nas proximidades e que eram utilizados. Em Alte havia a tradição de trabalhar o esparto e que hoje se está a retomar. O que é o esparto e o que é que faziam com ele? O esparto, quer dizer, nós fazíamos muita coisa com o esparto. Fazíamos capachas, fazíamos alcofas, até fazíamos uma espécie de cabeças de burro, que ele era muito engraçado para enfeitar. Mas, além disso, havia outra maneira de trabalhar o esparto. Eu, pelo menos, trabalhava o esparto de outra maneira, que era então uma espécie de baraços. Mas nessa altura punha-se o esparto na água para curtir, chamava-se a gente curtir. Estava lá uns dias, e a partir daí se pescar, punha-se a secar e depois fazia-se assim às manchinhas, olha, como está aqui mais ou menos. E a partir daí com uma massa em madeira de azinho, tinha que ser azinho, para bater o esparto, ficava quase como uma estopa. E o que é o esparto? O esparto, quer dizer, é uma espécie de uma erva, eu não sei explicar bem como é, que finalmente tem muita utilização, tinha naquela altura. Fazia-se capachas, alcofas, até se fazia coisas para enfeitar cabeças de burro, outras coisas assim no género. Mas eu trabalhei no esparto, mas não foi nada disso. A minha maneira de trabalhar o esparto foi diferente, era para fazer baraços, chamava-a gente baraços. Punha-se o esparto na água para curtir, chamava-se curtir, depois ia-se pescar o fim de uns certos dias, punha-se a secar e a partir daí fazia-se então umas madeixinhas, como estão aqui, umas manchinhas, e que se pisava em cima de uma pedra, como está aqui o desenho, com uma massa de madeira de azinho, que era a melhor. E a partir daí então fazia-se então torcida à mão, os baraços. Chamava-se a gente baraços e baracinhas quando era mais fino. Que havia uma senhora aqui em Alta que se ocupava disso. E então era o nosso ganha-pão nessa altura. Pois é. E outros mais. E também havia a palma, e era utilizada para quê? Para que é que usavam A palma eu também conhecia a palma. A minha avó, que desde tem, trabalhou muito na palma. Era também para fazer alcofas, que essas alcofas serviam para apanhar alfarroba, figo e outras coisas mais, claro. Mas isso nunca aprendi a fazer. Então não havia necessidade de usar tantos sacos de plástico como há hoje? Nem havia nessa altura sequer. E as canas, aqui junto da Ribeira, o que é que faziam com as canas? As canas, quer dizer, as canas faziam as esteiras para secar os figos e outras coisas mais, mas também punham nos telhados, que era o que havia, em vez de pôr como hoje lustreadas ou placas, faziam então com as canas. Foi isso que eu conheci no meu tempo. E faziam também uns canudos para a ceifa, quando iam ceifar, para não cortar os dedos. Muito interessante. E também há aqui a cortiça, aqui em Alto também há a cortiça. A cortiça era usada para quê? A cortiça, quer dizer, faziam aqueles corchos para as abelhas. Faziam também os cochares para beber, onde punham nas fontes, punham quase cocharzinho para a pessoa beber quando lá chegasse. E tinha outras utilizações mais, rolhas, por exemplo, outras coisas mais que eu não conheço tudo bem. Então, e lá na água, para ir buscar água, também usavam muitos utensílios de barro? Usavam o barro aqui também? Sim, faziam, a gente chamava quartas e cântaros, que era para ir à água. E havia um tipo de barro que fazia a água mais fresca. Esse que é assim mais escurinho, que é assim mais para o lado do vermelho. Esse fazia a aguinha muito fresca, muito boa. Havia outro normal, que era mais branco, que isso era mais tradicional para todos os dias. E nós, eu, por exemplo, lá onde eu vivo, era assim que eu fazia. Ia então à fonte buscar uma bilha de água para utilizar em casa, porque não havia como hoje estamos cheios de tudo, digamos assim, que antigamente era muito diferente. E a água ficava mais fresquinha? E a água naquelas pocarinhas, naquelas canteirinhas de barro, estava sempre fresquinha lá, isso é verdade. Dona Paulina, muito obrigado. Nada.